Já deu tempinho, né? 5 minutos. Bom dia, Nono. Bom dia, galera. Nós estamos aí na sexta-feira, sextou, mas nós temos que falar de Revolução Cubana. Esse capítulo é muito doido, porque se chama Ditaduras e Populismo, Ditadura na América Latina, mas coloca a Revolução Cubana, que é uma revolução socialista. Por isso que eu nem citei ela. Para mim, isso aí é um conteúdo que tem que ser à parte. Mas, de todo caso, a Revolução Cubana e também abre para a gente a apostila para a gente ver a Revolução Cubana com Ernesto Che Guevara, com o Fidel Castro, que foi o líder, o Cienfuegos, né? Fulgêncio, que luta contra o Fulgêncio Batista. Professor, o que nós caminhamos até agora? Nós falamos sobre o populismo, aquele populismo que pode ser manipulação das massas, ou que é um populismo que o cara quer ficar no poder e concede direitos ao povo, é o patriarca, é o bonzinho, é o pai dos pobres. Falamos do caso da Argentina, falamos do México, falamos da ditadura, a falência do populismo levou à ditadura, os militares assumiram o poder no contexto da Guerra Fria, daquele medo do socialismo na América Latina, que foi usado como desculpa, né, para eles assumirem o poder. Vimos que na Argentina a repressão foi brutal, matou 30 mil, no Chile matou 40 mil pessoas. Nós vamos passar pelo Brasil, ainda populismo e ditadura, tem um capítulo só para o Brasil, ditadura e populismo. Falamos que a ditadura e o populismo se espalhou na América Latina toda, teve na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, teve no México, teve tudo quanto é lugar. Isso tudo financiado justamente pelo capitalismo, pelos Estados Unidos, com medo que aqui acontecesse o que aconteceu em Cuba, que nós vamos falar hoje, da Revolução Cubana. Então você respira aí do outro lado, que a gente está no meio aí desse negócio de, olha, você é comunista, você é capitalista, você não sei o quê. Esquece isso na aula de hoje. Nós vamos ter uma aula de história para contar como é que é uma ilhazinha lá no Caribe, que só se libertou em 1898, acho por aí, 1800, quase o século XIX. Com a ajuda dos americanos, vai se tornar um dos maiores problemas para os norte-americanos até os dias de hoje, por causa do embargo. Vou passar a atividade no final da aula, e se der tempo a gente vê a trilha, porque o conteúdo é pequeno. Vamos tentar. Professor, nós estamos no contexto da Guerra Fria. Lindo, maravilhoso. Todo mundo aqui na América é capitalista. Vai achando, meu jovem. Cuba tem uma história muito complicada, porque Cuba só conseguiu a liberdade, eu acertei a data, só conseguiu a liberdade em 1898. A apostila não traz isso, é do ano passado, eu vou relembrar. A Cuba, naquela coisa dos países da América Latina se libertarem de língua espanhola, a maioria dos países de língua espanhola se libertaram entre 1800 e 1830, 40, do domínio da Espanha, quebrou o pacto colonial. Aí vai surgir Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, que nós vimos no ano passado, os libertadores da América, Simão Bolívar, o San Martín, Bernardo Higgins, lembra? Nós fizemos? Só que Cuba ficou lá meio isoladinha. Cuba continuou sendo ocupada. Cuba vai ser um dos últimos países da América a se tornar livre, independente da metrópole da Europa, lá da Espanha. Só vai conseguir em 1898. E chuta quem é que vai apoiar a independência a independência de Cuba? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, dentro daquela filosofia da doutrina Monroe, América para os americanos, Big Stick, sai daqui europeu, eu quero mandar aqui, eu que quero explorar a América. Doutrina Monroe, tem que lembrar, hein? Eles vão apoiar a independência do quê? De Cuba. E Cuba, ela vai ficar livre, só que ela vai sair atrelada aos Estados Unidos. O Brasil ficou livre, mas teve que pedir empréstimo, e vários empréstimos, né? Não foi só um não, aos banqueiros ingleses, e ficou ali dependente da Inglaterra um tempão. Cuba vai ficar livre dentro da filosofia da doutrina Monroe, onde os europeus têm que ser expulsos daqui da América para que os americanos, norte-americanos, explorem o quê? Matéria-prima, mercado consumidor, lembrou disso? Matéria-prima, mercado consumidor, para que eles exerçam influência agora em cima da América. Professor, então, quando Cuba fica livre, na verdade ela fica altamente dependente de quem? Dos Estados Unidos. Cuba vai virar um quintal dos Estados Unidos. Cuba vai virar um quintal dos Estados Unidos. Governos vão se suceder,
aonde o povo vai ficar abandonado, miserável, morando em cabana, analfabeto, sofrendo com problemas de saúde, salários miseráveis, recebendo por diária. E quem vai estar lucrando vai ser quem? Os políticos que estão próximos dos Estados Unidos e também as empresas americanas que estão lá em Cuba. Olha só, aliança. O negócio foi tão grave que os americanos eles forçaram os cubanos a colocar dentro da sua Constituição, a primeira, né, porque essa agora é socialista, quando se tornou livre, uma emenda chamada Emenda Platt. O que é a Emenda Platt? Dentro da Constituição cubana, tinha uma emenda que dizia que os americanos poderiam intervir se seus interesses fossem contrariados em Cuba. Aí eu te pergunto, que liberdade é essa? Diz para mim, que liberdade é essa? O pessoal, na década de 50, 40, ia lá para Cuba, pegava um aviãozinho, gente, é 120 quilômetros ali da Califórnia, pertinho, pertinho. Ia, pegava o avião, ia lá passar férias, que lá as férias de verão lá não é janeiro, é julho, né? E o pessoal ia para lá, hotéis americanos, bancos americanos. A Cuba, na verdade, era um país agrário, comercializava banana, açúcar. Mas do outro lado, lá na costa, no litoral, você viu uma Cuba totalmente diferente. No interior, uma Cuba miserável, pobre, pessoal sem educação, morrendo ali com falta de atendimento médico, morando em cabanas de palha. Enquanto que lá no litoral, os políticos governando com os americanos tinham grandes empresas, bancos, aeroporto, que recebia a galera. Jogos de azar, tinha muita prostituição, era explorado muitos jogos, depois os jogos vão passar para os Estados Unidos, né? Então quer dizer que Cuba, depois da independência, não ficou muito bom. E o auge da insatisfação vai ser no famoso governo de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era um cara que estava totalmente alinhado com os Estados Unidos, transformou Cuba num quintal deles, essa que é a verdade. Ele nomeava pessoas próximas a ele, até parentes para ocupar os altos cargos. Era praticamente uma ditadura. Negligenciava a maior parte da população. A população muito pobre ia trabalhar lá no litoral, nos hotéis, trabalhar de turista, recebendo por diária, nem salário era. Uma situação muito ruim mesmo. As exportações quase todas iam para os Estados Unidos a preço de banana, enquanto que uma elite lá em Cuba, pequenininha, que era ali, ficava ao redor de Fulgêncio Batista, de militares, políticos, influenciavam a política e ficavam muito ricos, enquanto que a massa da população vivia na pobreza. Os americanos não estavam nem aí, eles iam lá gastar o dinheiro deles nas férias. Tem imagem disso aí, depois você procura. Iam gastar o dinheiro deles lá nas férias, eles não estavam esquentando cabeça se acontecia isso ou aquilo. Para eles, estão aliados, tranquilo. No contexto da Guerra Fria, Cuba era um aliado de primeira ordem ali, ok? Devido à desigualdade social, imagina o contexto, a desigualdade social lá dentro de Cuba era enorme. A grande massa da população pobre, miserável, uma galera lá da elite muito rica e poderosa, sendo influenciada ali pela Guerra Fria, recebendo recursos dos Estados Unidos. E ali a área hoteleira, galera, quais eram as áreas que lucravam mais lá? Hotel, estava na mão de quem? Estados Unidos. Cassino, estava na mão de quem? Estados Unidos. Até a prostituição também, junto com o Fulgêncio Batista, que também levava o dele, né? É óbvio. Até a prostituição também, que lá era muito forte, era explorado pelos americanos e Fulgêncio Batista. Galera, na verdade era quase que uma ditadura capitalista disfarçada. Ali não tinha liberdade. A oposição era reprimida com violência. Essa que é a verdade. A oposição era reprimida com violência. Para se continuar do mesmo jeito de sempre. Então, a Cuba que eu estou desenhando para vocês não é essa Cuba de hoje que você estuda geografia. Aí vem a grande pergunta. Vocês sabem onde fica Cuba? Vocês viram com o tio Enzo? Vocês viram como é que... Vocês já passaram por Cuba esse ano, geografia? Me ajuda. Alguém chama aí e explica. Vocês já passaram por Cuba esse ano? Já falaram de Cuba ano passado, alguma coisa, com o tio Rubens, tio Enzo? Sim ou não? Se não, eu vou ficar aqui até amanhã falando lá, comparando passado com presente. Sim ou não? Escreve alguém para mim. Ano passado, Lara? O que vocês lembram de Cuba do ano passado? Fala para mim. Pouca coisa? Quase nada? Quase nada? Então tá bom. Então vamos lá. Professor,
Todo mundo concordava com isso? Não. Tinha um advogado, Ronald, a gente vai chegar lá, hein? Bem lembrado. Tinha um advogado chamado Fidel Castro, que era de uma classe média ali, que era raro, que, lógico, entrou em contato com a filosofia marxista, sofreu inspiração da Revolução Russa, não pode esquecer, da União Soviética, chegou a ser treinado lá também, e ele teve uma ideia de começar um golpe militar, em 1953, 54, uma luta armada. Ele reuniu crise dos mísseis, é isso aí que eu queria lembrar, crise dos mísseis, tem que lembrar, Cuba está envolvida na crise dos mísseis, ok? Crise dos mísseis. O Fidel Castro, ele não concordava com o que estava acontecendo dentro de Cuba. E Fidel Castro era um cara que era esclarecido, era um advogado, ele não era qualquer pessoa, ele não era uma pessoa sem educação que ia começar um movimento. Ele reuniu ali uma centena ali de apoiadores e ele resolveu atacar o quartel de Moncada, que é o quartel onde guarda armas, para ele começar a luta armada. Ele precisava de armas para abastecer ali aquela centena de soldados que apoiavam ele, e ele resolveu atacar o quartel de Moncada. Esse primeiro ataque não deu certo. Ele vai ser preso, mas depois de 2 anos preso ali, 53, 54, 55, ele consegue fugir. Ele vai para o México. E lá no México, vai conhecer um cara que estava rodando a América Latina toda, um médico chamado Ernesto Che Guevara, que era médico, Ernesto Che Guevara. E Ernesto Che Guevara tem um filme chamado Diário de uma Motocicleta, que conta a vida de Ernesto Che Guevara antes dele virar o Che Guevara, só quando ele era o Ernesto, o médico, o estudante. Ele estava rodando a América Latina e vendo a desigualdade, a pobreza, a miséria, o abandono, e aquilo vai doer nele. E ele vai entrar também em contato com as ideias socialistas, de esquerda. Então imagina, junta a fome com a vontade de comer. Fidel Castro fala, olha, eu tenho uma ilhazinha lá que é comandada pelos capitalistas, a população é pobre, miserável, por uma ditadura lá junto com Fulgêncio Batista. E do outro lado, quase uma ditadura. E do outro lado, tá o Che Guevara lá, rodando a América Latina, encontra Fidel Castro, fica sabendo da sua luta, e ele se dói com essa situação e fala, quer saber? Vamos lutar junto. Fidel Castro ele é treinado, ele é financiado, e ele volta a Cuba. Mas ele volta com poucos apoiadores. Galera, Cuba é uma ilha, a população é pequena. Quando ele volta com 82 homens aproximadamente para Cuba, de cara ele é recebido por Fulgêncio Batista e o exército. E muitos morrem. Professor, mas como é que pode? Você só está contando o fracasso desse cara, do Fidel Castro. Como é que ele vai fazer a Revolução Cubana? Ele vai aplicar a tática de guerrilha. Ele vai fugir para uma região montanhosa chamada Sierra Maestra. Uma região afastada do centro de Havana, bem longe, onde a população era paupérrima. E lá, com seus pouquíssimos apoiadores que fugiram do massacre, ficar lá, 12 pessoas, 12 pessoas vivas, eles vão começar a fazer o quê? Conquistar o apoio da população. Com poucas armas, eles vão aplicar a tática de guerrilha. Assaltar a delegacia, arma. Assaltar bancos e financiar a luta armada. E também vão oferecer, além disso, vão oferecer para a população ao redor da Sierra Maestra educação. Educação o quê, gente? Aprender a ler e escrever. Não está falando virar engenheiro, não. Ler e escrever e atendimento médico. Ernesto Che Guevara estava lá, podia oferecer. E aquilo vai começar a despertar a admiração da população, que vai entrar na luta armada. E depois a população da cidade passa a apoiar Ernesto Che Guevara. E aquelas 12 pessoas que começaram uma luta eram centenas e milhares. Fulgêncio Batista contava com o apoio do exército oficial, da polícia corrupta, exército, polícia corrupta, e também com o apoio dos Estados Unidos. A verdade é que no início ninguém se importava com Fidel Castro e a luta dele. Essa que é a verdade. Ninguém se importava. Mas à medida que ele começou a conquistar cidade por cidade, rua por rua, casa por casa, e a população passou a apoiar ele, principalmente os camponeses, aí Fulgêncio Batista acorda. Opa, eu tenho que combater esse cara. Só que é um pouco tarde, porque a população do campo e da cidade já estava revoltada com aquela situação de pobreza, de miséria, de subserviência para os americanos. E através da guerrilha, que começou lá em 56, ele vai... que começou, na verdade, fora, lá no exílio com o México, no planejamento. Ele vai começar
a conquistar, na verdade, várias cidades, uma por uma, através da guerrilha, da luta, se desempenhando da mata, atacando ali o exército oficial de surpresa, muitas vezes sem chance de reação. Quando ele voltou lá na ilha, que foi em 56, mais ou menos, ele lançou o movimento M26 do 7, que foi o dia 26 de julho, que marcou ali o início dos combates. Professor, e o Ernesto Che Guevara? Apoiava incondicionalmente Fidel Castro. E também havia um outro apoiador dele, que era o Cienfuegos, que eram 3 líderes, na verdade. O pessoal só fala do Fidel Castro. Tá, beleza. Mas o Fidel Castro foi o líder principal, o cara que tomou a frente, conseguiu financiamento, conseguiu apoio da União Soviética, foi preso, fugiu, voltou. Mas quase ninguém fala do Camilo Cienfuegos, que também ali auxiliou o Ernesto Che Guevara e o Fidel Castro na luta, na mobilização. Qual é a data-chave? 1959, quando Fulgêncio Batista vaza e Fidel Castro conquista aquela ilha. Professor, mas a ilha é desse tamanhozinho, vai lá em geografia que você olha, a ilha é desse tamanhozinho. Qual a importância para os Estados Unidos? Nenhuma. Qual é a ameaça para os americanos? Nenhuma. Não vou mentir, nenhuma. Só que, moralmente falando, lembra que eu contei do Muro de Berlim? Que os soldados russos, a população lá do lado, que era do leste, pulava para o oeste, saía do oriente para o ocidente, que aquilo era utilizado como propaganda pelo lado capitalista? Galera, imagina o que aconteceu na União Soviética quando o golpe teve um sucesso. E, entre outras coisas, apesar de Fidel Castro não ser muito ali chegado à União Soviética, contou-se com o apoio deles. Imagina que houve um alinhamento com eles após a derrota de Fulgêncio Batista. Até então, Fidel Castro, nos primeiros anos, 60, 59, 60, ele ficou meio ali na dele. E era pressionado pelos americanos. Olha, você é o quê? Até que veio a crise dos mísseis e decidiu tudo, um pouco antes, 61. Ele falou, quer saber? Eu sou realmente socialista. Quando houve um embargo a Cuba. Foi quando houve embargo a Cuba que vem até os dias de hoje. E ele tomou posição. Eu sou esquerda. Eu sou socialista mesmo, minha revolução é socialista. O que esse cara fez, galera? Nem passei o slide. Deixa eu ver se eu botei aqui. O que o Fidel Castro fez? Galera, reforma socialista. Tomou as terras, distribuiu para os pobres. Nacionalizou várias empresas que eram ali empresas que eram essenciais, de energia elétrica, transporte. Tomou os bancos e financeiras, estatizou tudo, absolutamente tudo. Foi aí que ele rompeu de vez com os americanos e falou, quer saber? Minha revolução realmente é de esquerda. De esquerda. E aquilo ali, moralmente, para os americanos, vocês têm que entender isso, moralmente para os americanos, aquilo era uma vergonha. Professor, por que era uma vergonha? 120 quilômetros dele ali da Califórnia, eles tomaram golpe, não conseguiram impedir. E a União Soviética agora tem ali um apoio na América do Sul, algo inédito. Então, para os presidentes americanos, John Kennedy estava no poder, aquilo foi uma tremenda tapa na cara, uma vitória dos socialistas. O que os americanos fizeram? Perderam tudo. Eles perderam os bancos, perderam os cassinos. Quem investiu lá, tinha gente que investiu muito dinheiro lá, que era um destino turístico. Imagina que o cara, da noite para o dia, perdeu tudo. Você acha que o pessoal ia ficar feliz? Não, não ia ficar feliz. É óbvio que não. A reação, oficialmente, vamos dizer assim, não poderia ser bancada por quem? Pelo presidente. Não poderia ser bancada pelo exército oficial. Professor, por que Cuba não foi invadida? Oficialmente, imagina, agora Cuba estava sob proteção da União Soviética. Como é que você invade um local que fez a revolução, que declarou ali que é socialista, sem começar uma guerra mundial? Não tem como. Então os americanos ficaram com as mãos amarradas. Eles ficaram ali temerosos. Eu vou invadir, vou começar o conflito. Mas muita gente que fugiu de Cuba, que era apoiadora dos Estados Unidos, foi para onde? Foi para o sul dos Estados Unidos, a Califórnia. E lá eles começaram a criar uma resistência. Espionagem, lembra da Guerra Fria? Espionagem, propaganda. E quem é que apoiou os dissidentes, até hoje são chamados de dissidentes cubanos? Quem apoiou os dissidentes cubanos? A CIA. A CIA fez o seguinte, olha, vocês têm aqui uma chance, como a Cuba era pequena, uma ilha, de receber treinamento, de se rearmar, de ser financiado. E vocês podem lá tentar retomar Cuba.
E o que foi feito? É isso mesmo, a famosa invasão à Baía dos Porcos. Professor, é porco mesmo? É, invasão à Baía dos Porcos. Oficialmente, o presidente americano e as forças armadas não se envolveram, mas todo mundo sabe que eles financiaram por debaixo dos panos, com empresas fraudulentas e tudo. Eles deram treinamento para os dissidentes, promoveram propaganda, os americanos fizeram uma propaganda enorme. Por quê? Não vou mentir também, vou contar o outro lado. Professor, o que o Fidel Castro fez? O Fidel Castro, na verdade, ele mandou, aqueles que não fugiram, mandou prender os opositores e executou todo mundo, fuzilou. Isso é verdade. Quantos? Não sabemos. Cuba está lá ainda, Fidel Castro já morreu, o irmão dele estava no poder e já saiu. Colocaram outra pessoa. Ele vai ter os documentos lá, o dia que Cuba reabrir? Não sei. Mas ele mandou prender quem era ameaça a ele e mandou executar. Tem esse outro lado também. Não foi bonzinho, era uma revolução, né? Então ele mandou eliminar a oposição. Quem era capitalista conspirava contra ele, desconfiava. A CIA tentou matar o Fidel Castro, sei lá, mais de 50 vezes. Entra alguém na internet aí para mim e pesquisa aí. Quantas vezes a CIA tentou matar Fidel Castro? Deve ter sido mais de 50 vezes, envenenado, com gravata, com um sniper. E nunca conseguiu, porque Fidel Castro ficava muito atento, porque ele sabia que ele era o alvo principal. O alvo principal não era nem a União Soviética, lá, o primeiro-ministro. Não, o alvo principal dos Estados Unidos era Cuba. Porque aquilo ali representou uma vitória moral do lado socialista. Então tem essas coisas também. O pessoal tinha que provar a comida de Fidel Castro. Estou lembrando agora, olha só. Faz tempo que eu li isso. Tinha que provar a comida de Fidel Castro. Ele não marcava encontros nos locais públicos, evitava. Os discursos de Fidel Castro duravam pouquinho. Durava 3 horas, 4 horas. E todo mundo tinha que ficar lá, olhando ele, batendo palma. Porque ele falava muito, muito, mas muito mesmo. Que nem seu professor. Ele falava muito. O pessoal colocou aqui, Lara Kelly, 638 vezes Fidel Castro sofreu tentativa de assassinato oficiais, eu acho, da CIA. E o cara escapou, morreu de velhice, se não me engano, de câncer. Morreu de velhice. O cara é foda. Não é que eu concordo com ele, mas o cara é foda. A pessoa que consegue escapar da CIA 638 vezes, das formas mais diferentes, não pode ser qualquer um. Por isso que ele virou o símbolo da Revolução Cubana e símbolo da esquerda no mundo. Ernesto Che Guevara discordou dele. Por quê? Che Guevara queria ficar na ilha. Queria ficar ali com o apoio da União Soviética. Queria desafiar os americanos. Ernesto Che Guevara vazou e veio para a América do Sul, que vai morrer lá na Bolívia, porque ele tinha uma visão diferente, que a revolução tinha que ser espalhada para outros países. Então, Ernesto Che Guevara fez, ô Fidel, você quer ficar sozinho aí, combatendo os americanos aí? Beleza, um abraço para você. Eu tô vazando. Ele voltou para a América do Sul. Ele voltou ali, saiu das ilhas do Caribe, e ele voltou ali para combater na Argentina, as ditaduras na Bolívia, para começar a luta armada que deu certo em Cuba. Entendeu? Ficou Fidel Castro e o caminho sem fôlegos lá. Professor, o que vai acontecer? Os americanos financiaram a invasão da Baía dos Porcos. Só tinha um detalhe. Fidel Castro tinha espiões lá nos dissidentes. Fidel Castro tinha espiões lá nos dissidentes. Então Fidel Castro já sabia o que ia acontecer. Quando a galera desembarcou na Baía dos Porcos, eles foram recebidos o quê? A tiro. Foi um tremendo fracasso. Muitos foram presos, alguns conseguiram voltar, outros morreram no desembarque, e aquilo foi utilizado como propaganda por Fidel Castro na União Soviética. Olha os capitalistas. E do outro lado lá, John Kennedy, a galera falou, não tem nada a ver com isso, hein? Foi o pessoal aí que se financiou sozinho, treinou sozinho, imagina, na Califórnia. Treinou sozinho, fez tudo sozinho e tentou retomar o poder. Professor, mas qual é o auge da crise da relação entre Estados Unidos, União Soviética e Cuba? Qual é? A famosa crise dos mísseis. A União Soviética, secretamente, começou a construir uma base pertinho dos Estados Unidos, né? 120 quilômetros, que a intenção deles era colocar mísseis nucleares para, no caso de uma guerra, jogar rapidinho nos Estados Unidos e acabar com os americanos. Do outro lado, a Apostila não fala isso, do outro lado, lá perto da Turquia, havia mísseis americanos apontados para onde? Para a União Soviética. Ok? A Apostila não conta isso. E é aí que vai acontecer a famosa crise dos mísseis em 1962. Eu tenho um discurso aqui, está no YouTube liberado, John Kennedy, ele falando sobre a crise.
Imagina que aí é difícil. Imagina que as aeronaves americanas sobrevoavam ali fazendo espionagem em Cuba. A aeronaves, tá difícil, da União Soviética, os aviões da União Soviética sobrevoavam a Europa Ocidental em busca também de espionagem, descobrir bases. Até nos Estados Unidos o pessoal fazia isso, tinha a base da União Soviética lá na Groenlândia, se não me engano, e eles conseguiam chegar aos Estados Unidos. Havia lá aviões com radares, sonares e até câmeras que não eram detectados, então o pessoal fazia espionagem direto, sobrevoava um país e outro, ok? Aliados deles ou inimigos. Imagina que, num belo dia, John Kennedy recebe uma foto de uma base imensa sendo construída. Galera, na hora, são os russos financiando Cuba. E agora, o que nós vamos fazer? John Kennedy, num ato de autoritarismo, lógico, porque a União Soviética se recusou a tirar os mísseis da ilha, mísseis não, parar a construção, e avisou que ia mandar os mísseis. Olha só que sacanagem. A União Soviética falou que não ia parar a construção e estava mandando os mísseis para a ilha. Olha só que doideira. John Kennedy faz um discurso histórico, que é mais ou menos o seguinte. Vou tentar compartilhar agora. Peraí. Que mudou aqui o layout, eu estou perdido. Eu vou compartilhar do YouTube, eu não baixei não, tá? Eu vou botar aqui o som no máximo, ver se dá para ver. Alguém escreve para mim, tá dando para ver? Tem legenda também. Vou soltar o som, hein? Solta o som, DJ. Tá dando para ver aqui? Beleza. Soltar o som, hein?
Olha só, galera, toda vez que eu compartilho aí, eu baixo, porque eu não sei o que acontece. Quando eu compartilho, não sai o som. Incrivelmente. Mas vou botar a legenda para vocês aí. São 18 minutos e ele vai mostrando para o povo americano que a ameaça é real. Eu quero que vocês entendam o seguinte: se coloquem, vocês, se coloquem lá atrás, nos Estados Unidos, na década de 60, no auge da Guerra Fria, recebendo uma notícia dessa. Há mísseis que podem chegar do Peru até ao norte dos Estados Unidos e podem arrasar os americanos. Imagina o que vai acontecer. Galera, isso criou uma histeria. Gente, tem vários filmes que mostram a crise dos mísseis. Se você botar lá filmes, crise dos mísseis, vai postando aí. Tem até um com não sei, Sean Connery, não lembro, que saiu há pouco tempo atrás, que conta só ali o bastidor de John Kennedy e as decisões que ele ia tomando. O mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear, porque os americanos descobriram. E pior, os russos não queriam ceder. O que os americanos vão fazer? Esse discurso todo vai ser para chegar lá no final e ele falar o seguinte: olha, a partir de agora nós vamos nos defender. Se houver a chegada dos mísseis na ilha de Cuba, nós vamos reagir. E qual é a reação? Guerra. E ele deixa bem claro: agora as armas não são mais os mísseis comuns, são mísseis atômicos e mísseis balísticos. O que é mísseis balísticos? Vai de um continente a outro, de uma região a outra, de milhares de quilômetros. Ou seja, ninguém vai escapar. Ele deixa isso muito claro no discurso dele. E o que ele queria? Que Cuba cessasse a construção dessa base e os russos não enviassem os navios à ilha. Galera, os russos se negam, os americanos vão fazer o famoso embargo, vão cercar a ilha, deixar isolado, cercar a ilha e vão dar um aviso. Se vocês se aproximarem tantas milhas da costa, nós vamos disparar. A ameaça foi tão séria, mas tão séria, que os russos, que não gostavam dos americanos, resolveram recuar. Os mísseis voltaram nos navios. Em contrapartida, a apostila não fala isso, em contrapartida, a União Soviética, que não era boa, exigiu que os mísseis americanos na Turquia fossem tirados de lá. Então, o que aconteceu? No bastidor, houve um acordo que não envolveu a ONU. Foi direto, presidente com presidente, os dois se ameaçando, o mundo inteiro com medo, os americanos entrando nos seus bunkers, estocando alimento, o pessoal comprando máscara, o pessoal entrou numa histeria nos Estados Unidos. Histeria, tem filme que mostra isso. Depois você olha aí, não tem como mostrar tudo, galera, pesquisa. O que aconteceu? Uma troca de favores. Cuba, apesar de ficar isolada, não tinha mais agora a base nuclear, não ia ser levada a cabo a construção. Em troca, a União Soviética fez o quê? Conseguiu tirar os mísseis perto dele lá da Turquia. E Cuba? O que aconteceu com Cuba? Cuba ganhou de presente o isolacionismo. Ela recebeu um embargo econômico que vem até os dias de hoje. E nem sei por que acontece. Porque praticamente o socialismo no mundo acabou. É uma questão de moral. Cuba ficou altamente dependente da União Soviética. Cuba mandava açúcar, gêneros agrícolas e recebia combustível, petróleo, recebia artigos eletrônicos, porque eles não tinham armas. Porque a Cuba é uma ilha pequena, então o forte dele era a vocação agrícola, carne, criação de animais. E trocava ali por petróleo, trocava ali por componentes eletrônicos, trocava por armamento, para se proteger dos Estados Unidos. Tem uma teoria que fala que Fidel Castro foi a favor da guerra, que ia levar à guerra nuclear. Por quê? Para ele deveria se chegar o momento que os Estados Unidos tinha que ser destruído. Então, na verdade, ele vai se sentir traído, porque ele queria que a União Soviética continuasse levando os mísseis, que ia levar uma guerra. Se ia ser nuclear ou não, não sei. Para ele, a guerra tinha que acontecer, para se destruir aquele monstro capitalista que era os Estados Unidos. Ok? Então, havia muita política envolvida. No final das contas, quem pagou o pato foi Cuba, que Cuba ficou isolado. Ela ficou isolada pelos americanos, só chegavam os navios da União Soviética. Quando a União Soviética estava acabando, que a gente vai ver isso depois, imagina, Cuba ficou sem aliado. E agora, como é que Cuba se vira? Cuba não tinha mais aliado para abastecer com gêneros agrícolas, com produtos de que vinha eletrônicos, produtos manufaturados que eles não produziam. Professor, e por que o embargo continua até os dias de hoje? O Obama, presidente passado americano, quase suspendeu o embargo econômico. Só não suspendeu porque o segundo mandato dele acabou,
mas estava caminhando para uma reabertura política. Porque Fidel Castro morreu, o irmão dele assumiu, agora já tem um outro governante. Quando Donald Trump voltou agora para o governo, história atual, quando Donald Trump voltou agora a governar, ele reativou o quê? O embargo econômico. Isolou Cuba novamente. Por que isola Cuba hoje, professor? Quantos países socialistas são no mundo hoje? Vamos lá. China, que é mais ou menos, que é híbrido. Coreia do Norte, que na verdade é uma ditadura socialista. E Cuba, que é socialismo. Ou seja, não tem mais porquê. Cuba não tem ninguém para ameaçar. Todo mundo sabe que o socialismo fracassou no mundo. Mas mesmo assim ela sofre com embargos econômicos. Então vamos lá. A apostila não fala isso, mas quais são os pontos positivos de Cuba? Cuba erradicou o analfabetismo. É um dos poucos países da América que erradicou o analfabetismo. Cuba tem um sistema de saúde que é precário, mas atende todo mundo e exporta médico. Inclusive o Brasil exportou os mais médicos. Cuba sofre muito com a falta de tecnologia moderna. Então é muito comum você ver nas ruas deles carro da década de 50, de 60, ônibus improvisados. Infelizmente. Lá tem muitos problemas também de saneamento básico, porque chega a pouquíssimo investimento. Professor, tem países que ainda fazem comércio com Cuba? Tem, mas tem que pedir autorização a quem? Os americanos. Ou seja, o embargo continua. O embargo continua. Por quê, professor? Para nada. Para absolutamente nada. Não serve para mais nada. E o que foi a crise dos mísseis? A crise dos mísseis foi um divisor de águas. Por quê? Ali o mundo realmente esteve ameaçado de começar uma guerra nuclear. Mas o medo era tão grande que os dois lados recuaram. Graças a Deus. Os dois lados recuaram. Porque ia sobrar para a América do Sul um ataque nuclear nos Estados Unidos. Os dois lados recuaram. Porque senão ia ser um desastre. Ia levar praticamente o mundo todo. Então chegou um momento que, sinceridade, houve uma coexistência pacífica. Houve uma ligação direta, literalmente. Houve uma comunicação direta entre Kremlin e a Casa Branca, para se evitar um conflito maior. Gente, tem vários filmes sobre a Guerra Fria. Vários. Se você pesquisar aí, tem vários. Acho que na Netflix tem. Direto e indiretamente retratando esse assunto. Ok? Dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Depois eu não aceito reclamação. Dúvidas? Não? Então segura a atividade. Para segunda-feira. Professor, qual é a atividade? Apostila, capítulo 9, marca aí comigo. Vou botar no chat, mas tá aí. Página 2, 3, 7, 11 e 13. 2, 3, 7, 11 e 13. Tem umas aí que tem um texto de apoio que começa antes. Eu acho que na página 10 tem um texto que vai exercício na página 11. Tem uma pesquisa que não é para agora. Depois eu vou dar valendo ponto sobre as mães da Praça de Maio para fazer uma discussão. Ok? Essa atividade é para segunda-feira, é para ser feita. Não deu tempo de fazer a trilha, nunca dá tempo, porque o seu professor fala muito. Mas eu já joguei lá as notas para que os senhores possam ver. Tranquilo? Um faz para sempre. O capítulo é pequeno. O capítulo é grande conteúdo, pequeno exercício. Como eu não sei. A apostila conseguiu fazer esse milagre. Ok? Dúvidas? Indicação de filmes. Eu não sei se você vai encontrar todos. Ó. Meu mouse bugou. Agora voltou. Vamos lá. Filmes sobre mais antigos que você pode ver, acho que está liberado.
sobre a crise dos mísseis. 13 dias que abalaram o mundo. É um filme de 90. Tem até trailer, você consegue ver, ok? Depois, o Adeus Lane também fala um pouquinho, mas não entra muito. Boa noite, boa sorte. E também Doutor Fantástico, que era da década de 60. Mas 13 dias que abalaram o mundo é o melhor de todos, porque os mísseis foi entre setembro e outubro. Tranquilo? Dúvidas? Doutor Fantástico também é legal. Dúvidas? Não? Bom final de semana. Até segunda-feira. Atividade pronta. Saudades imensas. Tchau, tchau, galera.